Em um atendimento infantil, a queixa que pode chegar para nós é o de dependência excessiva da criança. E isso pode estar relacionado ao sentimento de uma baixa autoestima. Promover a autoestima em crianças é extremamente importante, porque a gente estaria incentivando vários comportamentos muito importantes para o desenvolvimento infantil e interação adequada com as pessoas e com si mesma. Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre 7 fatores que podem estar contribuindo para a criança sentir uma baixa autoestima e possibilidades de manejo clínico para a gente elevar esse sentimento. Meu nome é Amanda Viana, do Guia Prático dos Pequenos e sou pós-graduanda em Psicoterapia Infantil. Bem, nenhuma criança nasce com autoestima. A autoestima é construída na relação com o outro, em que sua referência de si mesmo vai sendo desenvolvida. A gente pode dizer que existe uma autoestima saudável quando a criança apresenta autonomia, por exemplo, faz escolhas e pede ajuda somente quando necessário, Ela toma iniciativas, ela se sente amada por outros e por si mesma e apresenta criatividade, que está estritamente ligado com a facilidade em resolucionar problemas. No geral, uma criança que sente baixa autoestima pode frequentemente se autodepreciar, depender emocionalmente de outros, sentir excesso de insegurança e medo em diversos contextos, se comportar para agradar exclusivamente ao outro, prever sofrimento ou fracasso e pode evitar oportunidades da vida e ficar dependente daquilo que ela já está acostumada ou segura, na sua zona de segurança. Se ela se sente feia, desajeitada e acredita que não vai passar no teste para fazer balé, ela pode preferir sentir-se mal do que enfrentar aquela situação de conquista. Ou com medo de ser rejeitada, a criança pode não se expor aos colegas da escola. E diante desses contextos, pode ser desenvolvida a crença de que ela não é boa o suficiente para conseguir amigos ou para conquistar coisas. Para a gente delinear as melhores intervenções para serem adotadas, a gente precisa analisar a situação em questão, que pode variar de caso para caso, que é analisar os comportamentos, o que ela faz, pensa e sente, específicos que estão envolvidos, em quais contextos está acontecendo, o que está motivando eles a ocorrerem, o histórico de interação da criança com outras pessoas, possíveis padrões, o repertório atual, entre outros. Em outras palavras, investigar o que será que pode estar influenciando essa queixa. E a gente pode ter acesso a essas informações na entrevista com os pais, com a escola, caso necessário, e com a criança, não rejeitando de jeito nenhum a possibilidade de observação direta desses comportamentos, tanto no contexto clínico quanto nesses outros ambientes do cotidiano da criança. Muitas vezes, com a melhor intenção, pais, sem querer, podem acabar cometendo alguns deslizes que podem acabar enfraquecendo ou diminuindo o sentimento de autoestima e, acidentalmente, encorajando insegurança e dependência excessiva na criança. Vou conversar com você algum desses deslizes. Depois, eu vou trilhar alguns caminhos terapêuticos ou possibilidades para ser trabalhado com a criança e com os pais para o desenvolvimento dessa autoestima saudável. O primeiro deslize que pode estar acontecendo pode estar relacionado à disponibilidade de tempo com a criança, já que pressionados pela correria do dia a dia, os pais acabam tendo breves oportunidades para se dedicarem por inteiro à criança, ou seja, exclusivamente. E eu não estou falando de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, brinca com a criança, mas respondendo o e-mail do trabalho ou vendo novela. Nessa condição de atenção dividida, ou muitas vezes de nem ter uma atenção dividida, será que a criança poderia se sentir que ela não é digna de receber a atenção de qualidade de seus pais em algum momento do dia? O segundo deslize pode estar relacionado às gratificações e o reconhecimento ou valorização pelos pais nos comportamentos adequados, esperados da criança. Que ótimo que os pais estão buscando fazer isso. Fantástico! Só que quando essas reações vêm somente aos comportamentos altamente adequados ou altamente esperados da criança, ela pode ficar com a sensação de que a atenção, carinho, amor, etc., só vem quando ela atinge altas expectativas dos pais. A relação que estaria sendo priorizada seria uma relação de troca e não de amor incondicional. Os pais demonstram amor a ela somente em certas condições. E ela pode pensar,
Sou amada somente quando eu cumpro certas exigências, ou me amam somente em certas condições. E se alguma hora eu falhar ou errar? O terceiro ponto é que alguns responsáveis podem acabar agindo acidentalmente de maneira que podem estar contribuindo para o sentimento de incapacidade dela. Alguns exemplos. Com a intenção de demonstrar carinho e preocupação, ou até mesmo por causa da pressa para não se atrasar para uma reunião ou para a escola, pais podem sempre escolher a roupa e vestir ela na criança, sem deixá-la fazer isso sozinha ou acatar a opinião dela sobre isso. No momento da refeição, pais podem dar a comida na boca da criança que já consegue se alimentar sozinha para poder terminar o prato mais rápido, ou frequentemente cedem aos desejos da criança de comer o que a criança prefere no almoço, mesmo sendo refeições não equilibradas. Ou se não, faz a tarefa de casa da criança para tê-la feita e então evitar sermões da professora ou julgamentos, impedindo o desenvolvimento do desempenho acadêmico da criança e o seu senso de responsabilidade, entre outros exemplos. O quarto ponto, são a questão dos critérios ou das exigências de desempenho muito altas dado o repertório limitado ou da bagagem de aprendizagem da criança. Ou seja, responsáveis de crianças reconhecem, valorizam, dão carinho ao comportamento da criança somente quando ela atinge essa alta expectativa, que muitas vezes acaba sendo irreal, de novo, dado o seu repertório limitado. E utiliza de repreensão quando não atinge esse critério, perde privilégios, xinga, humilha, entre outras punições. Isso também pode contribuir para a ansiedade, que é o medo do futuro, do que pode acontecer se agir de uma determinada forma. E futuramente pode ser desenvolvido ou incentivado o perfeccionismo consigo mesmo e com os outros. Exigir o mais que perfeito é um modo imperfeito de educar. O quinto ponto são a questão das exigências acidentais, que nem notamos que fazemos. Por exemplo, dizer para a criança: nossa, sua apresentação de balé foi excelente, você pareceu sua mãe, recebendo altas pontuações. O comentário foi um elogio, ótimo, mas sem querer foi incluído uma exigência alta, igualar-se à mãe e tirar sempre altas pontuações. O que será que aconteceria se ela não alcançasse essa alta pontuação na próxima vez? Será que a apresentação de balé se tornaria uma ameaça para ela? Como será que ficaria sua ansiedade, na sua relação com o balé e com seus pais? Será que é preciso, então, incentivar a coragem de ser imperfeita? Que nem tudo serão estrelas e que nem é preciso disso também? O sexto ponto é a questão da comparação. Comparar a criança com outros pode estabelecer um referencial para comportamentos desejáveis e pode acabar havendo desvalorização de alguém ali nessa relação da comparação. Por exemplo, um pai que compara o filho com o irmão que torce para um time que o pai também torce. Sem querer, pode estar comunicando ao filho que comportamento deveria ter. A criança pode achar que ela não agrada seu pai e pode procurar se comportar como irmão, mesmo que acabe fugindo dos seus valores ou gostos, apenas para agradar o pai. Nesse sentido, esse tipo de interação pode também se estender para outras. A criança pode começar a se comparar excessivamente com outros e identificar o que eles têm, o que é valorizado e ela não, podendo vir a gerar sentimentos de inferioridade e acabar supervalorizando o outro. Em alguns casos, ela pode imitar estritamente a personalidade de outras pessoas. O sétimo ponto, por fim, é a questão da interação com a criança, com a família ou com outros responsáveis, que é prioritariamente de repreensão, críticas, negligência, sem afeto por meio de toques, ações e palavras, a escuta ativa, o fazer companhia, o conversar com ela. Ao ser criticada frequentemente, censurada, rejeitada, uma criança pode passar a acreditar nisso e a se sentir de maneira inadequada. E a ausência de autoconhecimento pode favorecer também para isso. No geral, uma tentativa comum das pessoas para lidarem, com crianças que apresentam baixa autoestima é elogio frequentemente, tentando convencer que a sua autodescrição, depreciativa está errada. E esse tipo de tentativa é comum ocorrer quando a criança relata coisas negativas sobre si. Só que, sem querer, provavelmente, esses relatos depreciativos podem acabar sendo fortalecidos, especialmente se os elogios vêm somente quando há autodepreciação. Por isso, como a gente viu, aumentar a autoestima de uma criança é bem mais além do que fornecer elogios, mesmo quando não são seguidos de autodepreciação. Mas não tô falando que elogios não são importantes, viu?
Agora eu vou trilhar com você alguns possíveis caminhos que a gente pode tomar dentro das sessões com a criança e nas orientações aos pais. Vai ser bastante sugestão, então já pega a caneta e o papel. Bem, a gente viu que a autoestima que é um sentimento construído a partir da relação com o outro. Por isso, a gente precisa atentar à nossa relação com a criança durante o atendimento infantil e guiar os pais a ter uma relação diferente com seu filho. Claro, o trabalho dessas relações não se esgota aqui. Caso necessário, a orientação também pode se estender para a escola, por exemplo. Por isso, é muito importante a gente trabalhar com os ambientes relevantes e cotidianos da criança. Afinal, a gente não quer que essa mudança ocorra apenas ali no setting clínico, né? Bem, nas sessões com a criança, a gente pode trabalhar então diversas questões e atividades. A primeira sugestão é que, nos casos da criança apresentar um padrão de alta exigência consigo mesma ou ficar dependente estritamente da aprovação social, uma possível estratégia seria ela em observar pessoas que ela admira ou tem como referencial que elas erram, que podem ser corrigidas educadamente e que tá tudo bem isso. Isso pode ser trabalhado com personagens de filmes ou histórias infantis que ela se interessa, ou até mesmo evocar essa questão dentro das sessões. Você pode cometer algum deslize e discutir com ela que não é possível a gente acertar sempre e isso não faz do outro pior, menos reconhecido ou menos importante. Ou não dá tanta atenção ali quando você comete esse deslize e continua fazendo o que está fazendo, se corrige e pronto. Outro aspecto é você pedir ajuda para ela para realizar alguma atividade que você ainda não sabe. Por exemplo, pedir para ela te ensinar a jogar xadrez, se ela gosta muito desse jogo. Ela pode pensar: opa, minha psicóloga não sabe de tudo e ela erra, e eu ainda estou ensinando alguma coisa para ela. E isso pode ser estendido também para a interação com os pais. Por exemplo, combinarem entre si, né, que um pode e deve corrigir o outro na presença da criança, quando isso se fizer necessário, né? Mas claro, sem tirar a autoridade do outro. Ou se não, orientar eles a pedirem ajuda para a criança para fazer algo, ou pedir opinião sobre o que ela acha, por exemplo, do coronavírus e como que isso pode ser resolvido. Ou pedir indicação de alguma música e escutar junto com ela, demonstrando genuinamente o seu interesse. Bem, a segunda estratégia, né, é que vale a pena ser trabalhado o exercício do autorreconhecimento, que está ligado com o autoconhecimento. Isso significa a criança reconhecer que ela é capaz de se comportar, de agir no mundo e que é capaz de produzir consequências positivas para ela. Mostrar para ela que ela não precisa do outro para experienciar delícias da vida. Né? Por exemplo, eu sabia que o meu quarto ia ficar bonito porque eu enfeitei ele com o meu gosto e com as coisas que eu gosto. Né? Ao a gente trabalhar esse exercício, a gente pode estar incentivando a reconhecer que ela é livre do outro para produzir o que é bom para ela. Ela promove para si mesma o que é bom para ela simplesmente porque se ama. Isso está ligado também na questão da aprovação social, de que ela não precisa de outros para se sentir bem ou para fazer alguma coisa. Além disso, trabalhar autodescrições elogiosas, ou seja, elogio também pode vir dela e não somente de outras pessoas. E a gente pode colocar essa ação em prática levando a criança, né, como tarefa de casa, a fazer diário sobre suas próprias qualidades e tentativas de esforço em realizar atividades cotidianas. Se antes ela prestava atenção somente em não conseguir fazer algo ou ser criticada por isso, agora ela está aprendendo a reconhecer seu esforço e empenho para tal. Junto a isso, pode ser interessante discutir nesse diário o que ela poderia fazer de diferente para mudar coisas que te desagradam ou que não deram certo. Ou também vale preparar uma carta para ela mesma dizendo de suas qualidades, ou das suas mudanças, evolução. E esse diário é importante porque pode funcionar também como um registro comportamental. E esse registro é muito fundamental para a criança identificar o seu próprio progresso, possibilita ela comparar ela com ela mesma, favorecer um antes e um atual sobre o seu desempenho em um determinado contexto. Né? Pode ser que o seu desempenho ainda não esteja no objetivo final, no que ela gostaria de alcançar, mas ela está evoluindo e ela consegue se comparar com ela mesma e não com outras pessoas. O terceiro ponto, né, a terceira estratégia é ensinar a criança a argumentar em causa própria, dando algumas deixas para os responsáveis reavaliarem seus critérios, se os pais ou até mesmo você, psicólogo, estiverem exagerando na exigência. Ensinar e dar modelos de argumentos breves,
com o objetivo de sinalizar do possível exagero ou mesmo desses responsáveis estarem enganados. O objetivo não é iniciar um diálogo ou discussão sem fim, e sim levar em consideração a situação, seus sentimentos frente a isso e expressá-los, a fim de que não fique exclusivamente prejudicada ou se sentir injustiçada. Então, por exemplo, se ao mostrar aos pais, seu boletim e eles comentarem da nota ruim em língua portuguesa, a única matéria com nota ruim, a criança pode argumentar sobre o que eles acharam das outras notas. Durante a sessão, anteriormente de ter dado um modelo de como argumentar em causa própria e os benefícios disso, propor uma atividade de difícil execução para ela lhe dar pistas previamente combinadas, que é o momento de argumentar, dando feedback sobre seu desempenho e validando a construção desse novo repertório. Observe que o foco dessa atividade não é a realização da atividade de difícil execução, e sim o argumento em causa própria. A quarta estratégia é o incentivo à expressão de sentimentos e opiniões, porque é importante para ela se sentir capaz de dizer para as pessoas próximas do que gosta e do que não gosta, Recusar fazer coisas que parecem abusivas ou que ela não acha tão legal. É sobre se respeitar e colocar limite no outro, que ela não precisa agradar os outros para se sentir amada. Nesse contexto, pode ser interessante pedir para que ela desenhe coisas ou situações de que tem medo, ou quando é que ela se sente aliviada, quando ela se sente feliz, do que ela tem desejos, entre outros. Bem, o quinto ponto é quando a criança não acha que é amada pelo outro, porque esse outro pode ainda não ter um repertório de explicitar com palavras os seus sentimentos, sendo suas manifestações de amor sutis, por exemplo, na relação com o irmão. Nesse sentido, poderia ser trabalhado nas sessões ajudar a criança a identificar e reconhecer comportamentos e não falas, sinais de que é amada. Por exemplo, nesse caso do irmão, poderia ser dele preparar seu suco favorito, ou lembrar ela de quando o seu desenho favorito vai começar, fazer carinho, fazer companhia, E antes de fazer essa relação com o irmão, esse paralelo com o cotidiano, pode ser interessante assistirem previamente um filme ou pedaços desse filme juntos em que seria observado esse tipo de comportamento nos personagens com o objetivo de treinar ela a se tornar uma grande observadora, a uma grande detetive. Outro ponto é quando a criança começar a trazer relatos pejorativos ou autodepreciativos, pode ser interessante, ao invés de elogiar e tentar convencê-la do contrário, pode ser questionar que iniciativas podem ser tomadas para mudar esse cenário, e criar condições para que ela possa fazer essas mudanças, ou seja, incentivar mudanças que podem depender dela mesma e não dos outros. E antes de serem feitos esses questionamentos sobre si, seu cotidiano, pode ser interessante fazer antes de personagens de histórias de quadrinhos, que eles estão em alguma encruzilhada e eles não sabem mais o que fazer. E pedir para ela tentar fazer algum desfecho dessa história, encontrar alguma solução ou possibilidade deles se comportarem diferente para colher outros frutos. Além disso, quando haver um relato com tom de queixa, que só às vezes consegue, só às vezes ganha, trazer modelos comportamentais de outras pessoas e pedir a observação deles, seja de outras crianças ou personagens de histórias infantis ou de filme, e identificar que na vida, às vezes se ganha, às vezes se perde e tá tudo bem, e que não é só com ela, ela não é uma pessoa pior por causa disso, é normal. E nesses casos também pode entrar a autorrevelação ali do psicólogo. E no caso de haver comparação excessiva e supervalorizar o outro, pode ser interessante retomar a importância de comparar ela com ela mesma, e que tá tudo bem ser diferente do outro. Isso pode ser feito trazendo, por exemplo, 2 tipos de histórias em quadrinho favoritos dela, de diferentes autores, ou seja, de diferentes estilos ou jeitos de desenhar e pintar, e incentivar então a observação que são 2 jeitos, gostos ou personalidades diferentes, mas que não deixam de ser bons e favoritos dela. Então, tá tudo bem ser diferente do outro, e não existe um melhor por causa disso. Outra questão é que seu grupo pode estar sendo prejudicial para ela, ao frequentemente repreender e utilizar aquelas estratégias da punição. Então, pode ser interessante praticar e ampliar suas habilidades sociais, como solicitar mudanças de comportamento, expressar seus desejos, entre outros. Ou até mesmo ampliar esse grupo social, conhecendo novas crianças com interesses em comum. Outra estratégia são atividades, solicitar para que ela faça sozinha. Permitir escolhas de atividades que irão realizar nas sessões e validar essas escolhas. Ou se não, fazer outras atividades que
somente ela faz e que ela consiga completar essa atividade, sem precisar necessariamente da ajuda de outro. Por exemplo, pintar alguma coisa, fazer um origami, dobradura, entre outros. Brincar de jogos que variam de dificuldade gradualmente, reconhecendo o que ela faz sozinha, também é fundamental. Outro ponto é que é importante que a orientação aos responsáveis seja guiá-los na direção de promover uma interação de qualidade com a criança, fornecerem atenção, carinho, afago físico, preocupação, olhar carinhoso, sorrisos, escutas ativas, conversas, poupando críticas desconstrutivas e outras punições, ao a criança se comportar adequadamente. No caso da promoção específica de sentimento de autoestima da criança, é muito importante que esse carinho, genuíno, venha também em momentos neutros, em que a criança não precisa se comportar de uma maneira específica para receber essas consequências dos pais. Claro, exceto aquelas inadequadas, o carinho, a valorização, o reconhecimento dos pais vem independente do que a criança estiver fazendo. Ela se sente amada incondicionalmente, que não depende de comportamentos específicos e altamente esperados para receber isso. Por exemplo, a criança está brincando de Barbie e seu pai vier lhe dar um beijo na testa e perguntar se está tudo bem com ela. Ou se não, depois de uma prova muito difícil que seu filho fez, a mãe levar ele para tomar um lanche porque ele está muito cansado, sem se preocupar exclusivamente com o resultado dessa prova. Ao se sentir amada pelo outro, a criança aprende a amar a si mesma e vai dependendo cada vez menos de outras pessoas. Ela sabe que é bom ser amada pelo outro, mas que ela não precisa ser amada por ninguém em particular. Bem, durante as sessões com ela e nas orientações de pais, um aspecto muito importante para a construção desse sentimento é o reconhecimento que é expressado da criança pelos seus comportamentos. O reconhecimento não é direcionado ao seu comportamento específico, mas a ela como um todo. É possível a gente dar um modelo para os pais. Em vez de dizer, sua nota em língua portuguesa me deixou muito feliz, dizer, você me deixou muito feliz por essa nota. Repare que o destaque nessa segunda frase não é a nota em si, mas a pessoa que se esforçou em comportar para tal. O outro ponto é em relação às exigências ou alto critério de desempenho demandado pelos pais. Quando a exigência é justa, ou seja, corresponde à bagagem de aprendizagem ou do repertório da criança, a criança pode emitir comportamentos sem dificuldades, sente-se gratificada e motivada para continuar tentando e aprimorando cada vez mais. E essas exigências, elas podem ser aumentadas gradualmente, de dificuldade, à medida que a criança vai aprendendo a lidar melhor com aquela situação. Outra questão é orientar os pais quanto à flexibilização de seus critérios, do que é certo, errado, adequado, inadequado, e incluir como adequados aqueles comportamentos que não necessariamente já são o alvo, o final, mas estão caminhando para isso. Por exemplo, a criança que está iniciando o hábito de arrumar a cama, mesmo o cobertor não ter ficado totalmente reto, por exemplo, a tentativa e o empenho em fazer a cama já é um ponto extremamente importante e positivo, e deve ser ressaltado o que ela fez e não o que ela deixou de fazer. Outro ponto-chave extremamente importante é a questão da organização da rotina para que seus pais incluam pelo menos 15 minutinhos de atenção exclusiva à criança, sem trabalho ou qualquer outro aspecto envolvido. Os pais, então, eles se dedicam inteiramente para a criança e vão estar presentes para elas. Estimular uma interação entre a família e a criança que seja positiva, de qualidade, diferente de brigas ou punições, é fundamental, não só para a construção do sentimento de autoestima e todos aqueles comportamentos relacionados, mas para qualquer comportamento em geral. A criança é digna de ter um pedaço de tempo exclusivo de seus pais. Importante. Nesse momento de orientar a interação entre eles, é importante notificar que esse momento é para e pela criança. Então, nesse tempo, a criança que escolhe o jogo que quiser jogar, o filme que quiser ver, mesmo que não sejam os preferidos dos pais. Então, é nesse momento que é exclusivamente dela, que ela não precisa agradar sempre os outros ou os outros escolherem por ela. Então, isso deve ser visto como comportamento adequado.
A criança faz escolhas para o seu bem-estar e não somente para os pais. Assim, estaria sendo preservado seu direito de escolha, de se expressar, de ter a sua opinião e se diferenciar do outro. Não depender em agradar prioritariamente um outro em detrimento dela mesma. Outro exemplo é quando o pai prepara o bolo que seu filho pediu com calda de chocolate, deixando de fazer a calda do sabor preferido da mãe. Claro, de modo geral, a interação positiva com a criança não exclui de jeito nenhum a importância de dar limites para a criança, como dizer não ou proibir ela de fazer determinadas atividades ou coisas que podem te trazer perigo. Esses aspectos são necessários para o seu afeto com ela, além do desenvolvimento em aprender e lidar de uma maneira saudável, adequada com o mundo, com as pessoas. A criança não se sente pouco amada por seus pais darem limites, mas sim quando há punições e principalmente quando essas punições são inconsistentes, que acaba encorajando o sentimento de insegurança, ansiedade e desamparo. Esse castigo depender do humor desses pais e não propriamente do comportamento da criança, ou elas não serem associadas a, de novo, nenhum comportamento, São punidas por fatores externos a ela, como o trabalho do pai ou da mãe ou outros problemas. Agora eu vou descrever algumas questões que os pais podem se fazer para desenvolver a autoestima nas crianças. Essas perguntas foram retiradas do artigo do Guilherme. Eu tive tempo para conversar e fazer alguma atividade com meu filho sem pressa para encerrar logo a interação? Eu ensinei meu filho a fazer alguma coisa? Eu sei dizer que a atividade que meu filho gosta, sem eu estar por perto? Eu sei dizer do que meu filho gosta de fazer sem mim, mas com os amigos dele? Eu fiz alguma coisa para deixar ele feliz e não para exclusivamente me agradar? Hoje eu dei alguma demonstração bem clara, de amor e de carinho para ele? Eu já valorizei hoje alguma coisa que ele fez sem especificar exatamente um critério de desempenho? Eu dei alguma forma de atenção, carinho, sem exigir nenhum comportamento adequado específico? Eu dei alguma coisa que ele gosta hoje, por exemplo, uma figurinha, um chocolatinho, simplesmente porque eu lembrei dele e não do que ele fez? Eu impus para ele algum limite necessário? Eu já disse um não para ele? Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê seu like, comente o que você achou e me siga no Instagram para conteúdos diários. Até!